Oitavo ano, vocês sabem que eu não tenho o hábito de trabalhar, de resolver com vocês os exercícios, as atividades complementares. Mas, para auxiliar, para ajudá-los a entender um pouquinho melhor o conteúdo anterior que eu deixei como atividade aí para casa, atividade de aula e conclusão em casa, eu vou comentar dois exercícios das atividades complementares com vocês. É o exercício de número 2, da página 143, e depois o de número 4, da referida página. Bom, o exercício de número 2, ele diz assim: faça o que se pede. Então, aqui eu coloquei a data e EVA, né, para identificar que eu mandei ele em forma de videoaula para vocês. Os outros, as atividades 1, 3, 5 e 7 já haviam sido solicitadas. Pois bem, então ele diz assim: A, B, C, D é um trapézio. Então eu tenho aqui A, B, C, D. É um trapézio porque ele tem dois lados opostos e paralelos. Os outros dois lados não são paralelos. Em algum momento, se nós prolongássemos estes dois segmentos de reta, eles iriam se cruzar, né? Se nós prolongarmos ali, olha, em algum momento, eles se cruzariam aqui. Tá. Bom, então nós temos o trapézio. O que ele diz? E em que P é o ponto médio do lado AD. Então, P é o ponto médio do lado AD e Q é o ponto médio do lado BC. Q é o ponto médio do lado BC. Ser o ponto médio significa que eles estão exatamente na metade da medida dos respectivos lados. Muito bem. Que tipo de trapézio é este? Então, não sei, não é? Ele não diz, no enunciado ele não diz. Mas eu sei que não é retângulo, porque não tem dois ângulos retos. Também eu sei que ele não é o quê? Ele não é retângulo, sobrou isósceles e escaleno. Será que ele é isósceles? Para ser isósceles, esses dois lados teriam que ter as mesmas medidas. Então, se eu tenho um trapézio com dois lados, os dois lados que se cruzam com a mesma medida, ele seria um trapézio isósceles. A menor base mede 10, a maior base mede 21. Essa metade mede 6,5. Se P é o ponto médio, se aqui mede 6,5, a outra parte, a outra metade, também vai ser quanto? Vou pôr aqui com caneta azul. Também vai ser 6,5. Se BQ é 6,5 e se Q é a metade, é o ponto médio, então a outra parte, o CQ, também vai ser 6,5. Então eu tenho, no caso ele pede para calcular x, y e z e o perímetro do trapézio. O x é a base média. Como que eu calculo a base média de um trapézio? Eu somo as duas bases e divido por 2. Então, eu tenho 21 mais 10 vai dar 31. Então, para achar o x, neste caso, eu vou fazer quem? O x é igual, vou colocar aqui, ó. O x é igual à soma das duas bases, 21 mais 10, 21 mais 10, dividido por 2. Quanto que vai dar neste caso? 31 dividido por 2, que é igual a 15,5. Então nós descobrimos que o nosso x vai ser igual a 15,5 centímetros. Então eu sei que x é igual a 15,5. O perímetro é a soma das medidas dos quatro lados. O perímetro vai ser igual a quanto? O perímetro é igual a 21 mais 10, 21 mais 10, mais 6,5 mais 6,5, 6, 6, 12,5, 13. Então, 13 desse lado, mais este outro lado aqui também mede 13. 6,5 mais 6,5. Se eu tenho os dois lados que não são paralelos com a mesma medida, 13 centímetros e 13 centímetros, então eu tenho um trapézio isósceles. Então, de quanto que vai ser o
perímetro aqui. Então, o nosso perímetro vai ser igual 21 mais 10, 31. 13 mais 13, 26. Então, eu vou ter 31 mais 26. Então, eu tenho 30, 56, 57 centímetros de perímetro. Tá? Muito bem. E ele pede quem? Então, ele pediu aí o x, o y, o z e o perímetro. Pessoal, lembrem-se aqui de... eu tenho eu tenho 3 retas paralelas cortadas por transversais. Se eu prolongasse essas retas aqui, olha, nós iríamos ver as 3 retas paralelas cortadas por transversais. Eu posso olhar essa transversal aqui, olha, eu vou olhar o ângulo acima. Lembrem-se que se eu tenho retas paralelas cortadas por transversal, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida deste. Eles são congruentes, não é isso? Se aqui é 110, o ângulo que está acima da reta paralela, então o que está acima da paralela, que é o y, se esse que está acima é 110, este que está acima também é 110. Logo, nós vamos ter um y igual a 110 graus. Aqui é a mesma coisa. Se o ângulo aqui do vértice B, que está do lado de cima da paralela, é 120 graus, esta reta aqui, que também é paralela, o z está acima. 120 está acima, o z também está acima. Esses dois ângulos são congruentes, são iguais. Logo, eu posso dizer que o nosso z é igual a 120 graus. Perfeito? Então, aí nós concluímos o exercício de número 2. E o outro que eu fiquei de comentar com vocês é o de número 4. Só para falar um pouquinho de teoria, vocês têm aí a resposta, tem o gabarito, mas é importante eu entender o conceito, a teoria. Responda as questões. Então, ele diz aí para nós. Deixa eu riscar aqui o 2 e o 4, para eu saber que eu já fiz com vocês. Responda as questões. Em um paralelogramo, um ângulo agudo e um obtuso são complementares ou suplementares? Ah, professor, eu fiquei na dúvida, mas eu olhei lá no gabarito e dizia que era suplementares. Mas você entendeu por que são suplementares? Olha só, eu nem preciso saber quanto que eles medem. Mas se eu tenho um ângulo agudo e um ângulo obtuso, espera aí, o obtuso, ele mede mais que 90. Só o obtuso já é maior que 90. Para ser obtuso tem que ser mais que 90. Menos que 180, mas maior que 90. O ângulo agudo mede menos do que 90 graus. Mas o obtuso mede mais que 90. Para ser complementar, a soma desses dois ângulos teria que dar quanto? 90. A soma dos dois teria que dar 90. Só o obtuso, só o ângulo obtuso aqui, olha, já dá mais que 90 graus. Então, ele não pode ser complementar. Ele só pode ser suplementar. Então, a própria questão elimina a possibilidade. Não tem como você dizer, se eu pegar um agudo e um obtuso e somar, vai ser complementar. Como? Se você já pegou um obtuso que tem mais que 90, você soma ele, algo que já é maior que 90. Como que você soma com alguma outra coisa e ainda assim vai dar 90? Neste caso. Então, neste caso, na soma de ângulos, que eu só vou ter números positivos. Então, seria impossível. E o item B? Ele diz para vocês aí, ele faz a seguinte colocação. 2 ângulos adjacentes ao mesmo lado de um paralelogramo são sempre congruentes? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de paralelogramo. Eu vou pegar aqui a figura que está no final aqui do exercício 7. Um exemplo de paralelogramo. É um losango. Ele diz que é um losango. Todo losango é um paralelogramo. Os lados são iguais, mas os ângulos não. Então, olha só. Se aqui mede 25, esse outro pedacinho aqui também mede 25. Logo, todo esse ângulo aqui mede quanto? 50 graus. Então, este ângulo todo aqui é igual a este todo. Então, se aqui é 50, este outro, o oposto a ele, também é 50. Os ângulos opostos. 50
mais 50 vai dar quanto? 100. A soma dos 4 tem que dar 360. 360 menos 100 sobra 260. 260 dividido para 2 vai dar quanto? 130 aqui cada um, olha. Tá? Então, aqui 130 graus, aqui embaixo seria 130 graus. Estou usando como exemplo. Então, lá no exercício 4, item B, ele diz: dois ângulos adjacentes ao mesmo lado de um paralelogramo são sempre congruentes? Eles são iguais? Então, vamos ver. Aqui é 25, aqui é 25, esse pedacinho. Se tudo aqui é 130, metade, aqui eu vou ter a metade de 130. Então, vai dar quanto para cada lado? Metade de 150, de 30 a 15. 50 mais 15 vai dar 65. Se eu pegar, quem são os ângulos paralelos ao lado NM, por exemplo? Um mede 25 e o outro mede 65 graus. São diferentes? Então, eu tenho, neste caso aqui, olha, este lado aqui, eu tenho 25 e 65. Se eu olhar só para este ângulo aqui, se eu pegar ele todo, professor, se eu pegar o ângulo todo em relação a esse lado, esse ângulo todo aqui, olha, o vértice N e o vértice M. O vértice N todo seria 130, o M seria quanto? Seria 100. Eles são diferentes. Então, olha o que ele afirma aqui. Dois ângulos adjacentes ao mesmo lado de um paralelogramo são sempre congruentes? São sempre iguais? Não. Esse ângulo aqui é 130, aqui é 100. É um paralelogramo, mas os seus ângulos adjacentes, a um de seus lados, não são congruentes, não são iguais. Então, a afirmativa é negativa. Muito bem.